A gente vai tratar desse tema, pessoal, obediência, como eu falei, pelo fato da relevância dele, e aí eu coloquei como título dessa meditação, renovando e recuperando o entendimento da obediência à luz da palavra de Deus. A gente, no mundo de hoje, no mundo moderno, nós acabamos sendo envolvidos pelos pensamentos ideológicos, pelas correntes filosóficas, que acabam deturpando o nosso conceito, aquilo que a gente entende de obediência. Então, muitas vezes, a gente é levado para a direção de que a obediência é sinal de uma subserviência, e a gente imagina que o fato de obedecer, a gente é soldado e um general, e ninguém quer se submeter a isso, principalmente nas relações de casamento. Então, quando a gente lê lá na palavra que a mulher deve ser submissa ao seu marido, há muito conflito por conta das interpretações do mundo moderno, de que a mulher não pode bater continência para o general que está dentro de casa, e há um mau entendimento a respeito disso. A mesma coisa nas nossas relações de trabalho. Então, na hora que o chefe da gente diz alguma coisa, a gente, não, eu não vou, eu tenho que dar resposta para ele, eu não vou segurar isso não. Quem ele pensa que é? Ele é meu dono? Então, essa relação de obediência que a gente tem no mundo de hoje, ela é muito deturpada por conta das ideologias, das correntes filosóficas, enfim, do mundo de hoje que a gente vive, e a gente vai rever aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente vive como igreja, e vamos recuperar isso e tentar refazer o mal entendido que muitas vezes pode aparecer na nossa vida enquanto discípulo. Eu botei essa teia de aranha aí, mas não tem nada a ver com Homem-Aranha, vamos usar uma metáfora aí hoje, que a gente... Eu achei ela bem importante assim, e vocês vão entender o motivo da gente estar relacionando a obediência com a teia de aranha. Existe um fundamento para isso, e realmente faz todo sentido na vida da gente, quando a gente para refletir sobre ela de uma maneira mais profunda. O nosso texto que eu vou utilizar hoje, pessoal, é o Romanos 13. O Romanos 13, todos nós sabemos, vocês sabem disso, que é um texto que é muito utilizado para falar de obediência em termos práticos na nossa relação com os governantes, na nossa relação com as autoridades. E eu vou partir da prática para voltarmos para o fundamento. Hoje eu vou sair do fim e venho para o início, eu venho para o meio. A gente não vai se aprofundar no tema de obediência aos governantes, obediência às autoridades, embora muitas vezes, ao longo dessa meditação aqui juntos, eu vou tratar desse tema, eu vou levar a gente a avaliar, reavaliar nossas vidas, a pensar em termos práticos aquilo que a gente está meditando aqui hoje. Mas hoje, principalmente, a gente vai focar no fundamento, naquilo que é base, naquilo que é o nosso pilar, naquilo que é o chão que a gente pisa da nossa fé em relação à obediência. E eu vou utilizar o Romanos 13 como um exemplo prático, mas que lá no Romanos 13, lá na nossa relação com as autoridades, governantes, enfim, na nossa cidadania, a gente encontra lá um princípio, e está nas nossas relações, não só com o governo, mas todas as relações, família, amigos, a obediência ela está envolvida em tudo, e é a base para qualquer discípulo. Afinal de contas, o obediente, o exemplo, a gente sabe quem é, e é quem a gente segue, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler com vocês aí o Romanos 13, apenas os versículos 1 e 2, para a gente relembrar. A minha versão é NVI, diz assim, a letra está dando para enxergar? Pessoal do fundo aí? Dá para ver? Pastor Niles puxou minha orelha para eu corrigir essa letra, eu tentei, mas parece que... Eu vou ler aqui para a gente, pelo menos na audição aqui, a gente consegue ver. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Amém. Então, amados, ao desobedecermos, ao resistirmos, ao nos opormos a qualquer relação que a gente tenha, principalmente com governantes,
na relação que a gente tem no nosso casamento, na nossa relação que a gente tem no nosso ambiente de trabalho, ao nos opormos, ao resistirmos, ao não vivenciarmos a obediência como ela deve ser vivida, a gente, nesse momento, a gente está desobedecendo, se opondo, resistindo ao próprio Deus Pai, ao próprio Jesus. Está escrito pelo apóstolo Paulo o quão isso é importante para a nossa vida de discípulo. Eu coloquei a teia de aranha, que é a metáfora que muitos teólogos utilizam, alguns teólogos utilizaram essa metáfora para exemplificar qual é o verdadeiro sentido da obediência. E um dos sentidos, uma das ilustrações é exatamente a teia de aranha. A obediência, ela é tida como esse... Deixa eu ver se eu consigo... vocês estão vendo essa teia, esse pilar mais reluzente, bem no meio da teia? Essa é a obediência. Essa é considerada a obediência de Deus, a obediência a Jesus, a obediência na relação. Ela é o pilar de uma teia, de um emaranhado das nossas relações. É através desse pilar importante, que é a obediência, que a aranha desce por ela e vai consertando, corrigindo, fazendo os ajustes, corrigindo os pedaços. Vamos ver. Dá para vocês verem aí. Depois alguém me explica isso aqui, como é que faz, mas a aranha, ela desce pela essa teia principal, essa bem reluzente, e é a principal, onde ela desce e faz a sua construção ao redor. E é assim na nossa vida de discípulo. Quando a gente precisa fazer um ajuste na nossa relação, no nosso casamento, a gente precisa desse apoio, desse pilar central, e ela está na obediência. Na hora que a gente precisa dar uma nova direção para o casamento da gente, a gente precisa obedecer a Deus e colocar o nosso casamento na sintonia, para a gente fazer ajustes no nosso diálogo. Se a gente for descer por um desses ramos da teia, a gente precisa descer pela teia principal, por esse lastro principal, que é a obediência, que está bem no meio. E reparem que ela é tão importante, que se a gente cortar esse laço principal, esse pilar principal, a teia, ela desaba sobre ela mesma. Então, não existe discípulo, não existe relação com Deus, relação com Cristo, se a obediência, ela não é esse pilar que segura. Na hora que a gente quebra isso, tudo desce, tudo se corrompe, tudo se derruba sobre nós mesmos. Casamento, trabalho, família, criação de filhos. Então, a obediência é esse pilar. E aí eu coloquei algo importante, que é uma frase que é utilizada por Irineu de Lyon, que é um dos pais da igreja, né? Ele diz assim: retomar as coisas na sua origem e reconduzida à unidade. O que a gente vai fazer com a obediência hoje é voltar no tempo, para o tempo de Irineu, para o tempo dos apóstolos, que é quando a obediência ela foi exercida, vivenciada da forma que ela tem que ser vivida. Então, a gente volta ao princípio, livre de todas as influências ideológicas, filosóficas, de interpretação a respeito da obediência, militares a respeito da obediência, e a gente não vai ter nenhum erro de interpretação, porque a gente vai voltar à origem e vamos entender como a obediência foi construída, principalmente a partir do evento de Jesus Cristo, porque a obediência, ela estabiliza a nossa relação com Deus e, consequentemente, as nossas relações no ambiente de trabalho. A obediência, ela faz ajustes, ela impede o rompimento da nossa relação com Deus. A obediência do homem a Deus ela é aplicável à política, à igreja, ao trabalho, a todas as nossas relações, como a gente falou. Eu coloquei aí alguns exemplos que faz parte da nossa vida diária. Quem aqui não viveu um momento de necessidade de ajuste no casamento, que precisou ser obediente a Deus para cumprir a sua missão de marido, como está lá em Efésios 5, a missão de esposa, como está lá definida no Gênesis,
como uma só carne, enfim, ser obediente a Deus garante a estabilidade, garante que o nosso casamento persista, permaneça dentro de um propósito, que é o propósito de Jesus Cristo para nossas vidas. Eu coloquei aí o exemplo da nossa relação no nosso dia a dia aqui, que é a nossa relação de comunhão. Então, se não há uma obediência, uma submissão a Deus, na obediência a Ele, as nossas relações de comunhão, principalmente nas conexões, na igreja, ela perde o sentido. Muitas crises entre líder, discípulo, entre irmãos, elas acontecem por conta da desobediência, da falha em cumprir esse princípio. Nossos governantes, eu botei ali o exemplo da gente orar pelos nossos governantes, independente de que lado seja, a gente está aqui para representar Cristo na terra, e se em algum momento da nossa vida você vai ocupar um cargo eletivo, vai estar lá num cargo executivo, enfim, em qualquer momento em que você esteja numa posição de autoridade, num ambiente político, um representante de Deus precisa estar lá. Daniel, na corte de Nabucodonosor, estava representando Nabucodonosor ou estava representando Deus? José, lá no Egito, estava representando o faraó ou estava representando Deus? Isso é só para a gente relembrar que a nossa posição é uma posição de Jesus Cristo. A gente está aqui para defender quem a gente é, quem a gente diz que é. Então, muitas vezes, essa condição, essas interpretações a respeito de obediência faz a gente pender para um lado ou para outro nas nossas relações com a política. Eu botei ali no ambiente de trabalho. A gente ser obediente no ambiente de trabalho é levar esses valores, garantir a nossa relação ali com os nossos chefes. Quantos aqui não já passou por uma crise de perseguição no ambiente de trabalho, em que tentou se rebelar, revoltar, fazer greve? O fato de você estar fazendo isso, você está rompendo um dos pilares da teia. Muitas vezes, um discípulo de Jesus é colocado no ambiente de trabalho em que ele vai sofrer perseguição, conflitos, para que ele esteja lá para desfazer o conflito, revelar Jesus Cristo para o chefe que está ali perseguindo. Então está aí a grande aplicação da obediência na nossa vida de discípulo. Eu trouxe um pouquinho de uma perspectiva histórica, porque a gente vai voltar ao princípio da obediência, como de fato ela tem que ser vivida na nossa vida de discípulo, e eu coloquei como a obediência ela foi vista ao longo da história da igreja. Então, no início da igreja, lá no iniciozinho, quando ainda a igreja estava se formando, a igreja primitiva, a obediência eclesiástica estava muito vinculada à questão política. Quando houve aquela crise, os líderes acabaram rompendo e foram em direção a uma reclusão, a um afastamento do ambiente político, e eu deixei ali 3 exemplos de como a obediência era vista, principalmente na Idade Média, que é a obediência franciscana, que tinha a ver com o fato de eu estar obedecendo a Deus, eu tinha que renunciar à minha vida secular, e eu vou entregar todos os bens que eu tenho, e vou viver na pobreza, porque é isso que Deus quer para a minha vida. Eu coloquei um outro exemplo ali também, que é a obediência dominicana, também característica da história da igreja no período da Idade Média, em que o que era importante era, não, eu vou repartir com todo mundo aqui. E a gente tem ali o ambiente moderno, né, que é quando entra Santo Inácio de Loyola com obediência cega. Não, a gente tem que obedecer de qualquer jeito. E hoje o que a gente vive, a obediência de fato aplicada na nossa vida, que é uma obediência prática. Ela precisa estar em todos os contextos. Ela precisa estar no contexto da nossa vida profissional, da nossa vida de casado, da nossa vida de pais e filhos. Então, hoje a obediência, ela precisa estar vivendo esse instante, esse momento de aplicação prática, convivendo em todos os espaços, e é onde de fato ela exerce sentido na nossa missão de hoje como discípulo. O nosso problema atual é exatamente esse. A gente começou a deturpar o conceito de obediência. A gente acha que ser obediente é ser subserviente. Então ninguém, hoje em dia, nos ambientes de trabalho, até nos ambientes de igreja, as pessoas, não quero me submeter ao meu líder não. Quem ele pensa que é? A liderança, a relação que existe entre seu líder e você, entre seu irmão e você, entre seu pastor e você, se você crê de fato, se isso de fato representa a tua fé, essa é uma relação que é definida por Deus. Ser obediente numa orientação, no aconselhamento pastoral, significa nada mais, nada menos que você está sendo obediente, vivendo aquilo que você diz ser a base da sua fé.
Eu queria ler com vocês esse primeiro, pedir para que vocês leiam juntos, Ezequiel 36, 27, porque a gente sai da obediência do campo da história, do campo do entendimento, das filosofias, e agora a gente começa a entrar naquilo que de fato a gente precisa viver, que é a obediência no princípio, é a obediência no espírito. O fato de você obedecer ao seu líder, obedecer ao propósito do casamento na sua casa, obedecer à sua missão de pai, na educação, na disciplina dos filhos, você está fazendo isso como resposta ao Espírito Santo que habita em você. A gente sai do campo da racionalidade, a gente sai do campo das interpretações, e agora a gente passa a expressar a nossa vida de discípulo através do Espírito Santo. Quem garante a sua obediência é o Espírito Santo. Quem garante que você vai manter a sua relação com Deus é o Espírito Santo. Eu queria que a igreja lesse comigo aí, Ezequiel 36, 27. Eu queria que vocês lessem todo o versículo. Porém, o meu Espírito interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Quem garante para a gente a obediência é o próprio Jesus. A partir do momento que a gente se afasta, resiste, se opõe a viver em obediência, estamos sendo rebeldes contra nada mais, nada menos que o Espírito Santo que foi entregue para mim e para você. O nosso exemplo, o nosso modelo, Jesus Cristo. Todos vocês, discípulos, sabem disso, e a gente quer ilustrar como Jesus demonstrou isso de maneira prática na sua vida. Ele foi considerado obediente porque ele fez nada mais, nada menos que obedecer à vontade do Pai. Dos momentos mais simples, como filho, durante toda a sua vida, obedecendo à lei mosaica, até o momento da sua morte, em que ele teve que se entregar para obedecer, mesmo sofrendo, mesmo sangrando, chorando e sangrando, suando e sangrando, mas ele fez isso por obediência à vontade do Pai. Ele é considerado obediente exatamente por isso. A obediência, pessoal, ela ultrapassa esse limite do entendimento, da razão. Ela não é só um ato reflexo. Não, eu vou obedecer dentro do campo emocional. Não. A obediência, ela é ação. A obediência é fundamento. Quando você deixa de viver a obediência com Deus, você deixa de viver um fundamento. Ela compromete, inclusive, a sua fé. Eu vou ler esse primeiro trecho, a parte marcada, eu vou pedir para vocês lerem como Cristo exemplificou isso para a gente e como levou o entendimento da obediência e a prática da obediência e a vida de obediência no seu limite perfeito, sendo encontrado em figura humana, até quando a gente precisa obedecer? Até a morte. Se a gente for tentado alguma vez na vida, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que estar disposto a morrer naquele ambiente ali, quem quer que seja, qualquer que seja a circunstância, porque ele fez exatamente desse jeito. Está lá em Filipenses 2,8. Nesse segundo trecho, esse segundo texto no versículo está em Hebreus 5, de 8 a 9, diz assim: embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, relembrando, a obediência de Cristo é a obediência ao Pai. Como a gente vive a obediência? A obediência é vivida no dia a dia. Jesus Cristo foi obediente aos seus pais. Jesus Cristo, como eu falei aqui, obedeceu à lei mosaica, cumpriu aquilo que precisava ser feito dentro da sua tradição. Ele obedeceu ao sinédrio dentro de um julgamento feito de uma forma injusta, persecutória, mas para cumprir um propósito, obedeceu a Pilatos nos seus últimos instantes de vida. A vida prática de Jesus, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente relacional, foi cumprir, foi ser obediente ao propósito de Deus. Em nenhum momento ele abriu mão do compromisso que ele tinha com o Pai para fazer a sua vontade. A gente viu aí nesses versículos. E ele diz assim, num dos momentos que mais difícil foi, pastor Wellington iniciou o nosso momento aí, relembrando do momento em que Cristo foi levado ao deserto. Ele relembrou exatamente com a palavra de Deus,
onde é que a gente tem a certeza de que ser obediente faz parte da nossa vida? Está na própria palavra. O próprio Jesus diz: está escrito, quando ele foi tentado no deserto, 1, 2, 3 vezes. A obediência ela é garantida pela palavra de Deus. Então, a nossa vida diária, a nossa vida como discípulo, é um exemplo de obediência, deve ser um exemplo de obediência, é uma expressão da nossa relação com Deus. Que testemunho vamos poder entregar para o chefe de trabalho, para o colega de trabalho, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia ao propósito de Deus no ambiente de trabalho? Que testemunho, como revelaremos a Cristo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a nossa relação com Deus? Então, está na palavra, e essa palavra precisa ser cumprida. Dos aspectos assim mais importantes da obediência é como a gente vai medir a obediência de um discípulo. Jesus é o nosso exemplo, Jesus sempre foi o nosso meio, o nosso caminho de cumprir o nosso propósito com Deus. Então, ele também é esse exemplo. A medida da excelência da obediência em Cristo, ela é medida objetivamente, de forma prática, através do sofrimento. Não existe uma forma mais importante, mais quantitativa da gente ver assim: rapaz, ele obedeceu, sofreu. E muitas vezes isso é necessário. Muitas vezes a gente tem que perdoar, mesmo sem querer. A gente sabe que o perdão, ele nos aproxima de Deus, é necessário, faz parte. Se a gente foi perdoado, a gente precisa perdoar. Numa relação difícil que a gente teve ao longo da nossa vida, pai, esposa, relações são restabelecidas, conjugais, relações são restabelecidas entre filho e pai, através desse momento em que o sofrimento está envolvido. Muita coisa aconteceu à beira do leito de morte, muita coisa aconteceu depois de uma traição, como Cristo viveu ali com Judas, e é na hora da dor e do sofrimento em que a gente mede de maneira quantitativa até que ponto, até onde a nossa obediência como discípulo vai. Essa vida de discípulo obediente, de ser obediente a Jesus nas nossas relações, ela se contrapõe a realizar algo, e no princípio da nossa caminhada, é comum a gente ver essa história aí, principalmente com os nossos filhos, em que a obediência, ela é vivida, ela é exercitada a partir do medo do castigo. Então, eu me lembro perfeitamente que no início da minha caminhada cristã, eu tinha aquele famoso medo do inferno. Não, eu quero ir para o céu, para o inferno, e aquela fé infantil, aquela fé dos passos iniciais da nossa relação com Deus, em que muitas vezes a obediência, ela entra nessa dimensão do medo da dor, do medo do inferno, e ela é cumprida. A obediência de Cristo, não. A obediência de Cristo, ela é medida no seu limite. Tem um outro momento em que a obediência ela é testada, é exatamente no interesse. É fácil a gente obedecer quando há o interesse em ganhar algo além disso, em recuperar algo lá na frente. Mas obedecer, escolhendo abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus, esse é o modelo. Se em algum momento na sua vida de discípulo você se confrontar, você ser confrontado, enfim, você chegar nesse ponto, nessa encruzilhada da sua vida, em que você precisa decidir agora, o que é que eu vou fazer? A obediência é essa mesmo, é aquela que você abre mão da sua vontade de dar aquela resposta para o seu chefe, é aquele momento em que a gente tem vontade de responder aquele irmão que deu aquela apertada, aquela pincelada, colocou a gente numa situação difícil, e a gente precisa ser obediente nessa hora. Quantas vezes, nas 24 horas do dia, a gente não chega a viver esse ponto? Lembrando bem que a gente tem um limite. Qual é o limite disso? A morte, pessoal.
Jesus levou a sua obediência ao extremo. Se a gente diz quem ser, é através dele que a gente tem que viver. Em Mateus 27:46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Logo em seguida, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O nosso limite de obediência é o limite da morte, é o limite do sofrimento, é o limite da dor. Se alguma vez na sua vida você chegou a esse ponto, não, eu vou obedecer fugindo, eu vou obedecer me poupando, essa é a tentação que ele chegou e ensinou para a gente: olha, desse jeito aí vocês não estão obedecendo ninguém. Esse é o nosso momento de discípulo. Isso acontece 24 horas do dia, com o filho, com a esposa, com o nosso pastor, com o nosso líder. Eu trouxe uma questão para a gente focar, né? Focar e colocar como base da nossa vida de discípulo, de obediência, que é exatamente essa questão. Como a obediência de Cristo nos inspira a enfrentar os desafios. Aí eu botei uma foto aí do Getsemane, que foi o momento mais difícil ali, em que de fato ele fez essa oração, como a gente acabou de ler aí, em que ele sentiu essa dor e ele pediu para o Pai afastar esse cálice, mas ele disse: a tua vontade tem que ser feita. Vai doer, eu vou sangrar, vou chorar sangue, vou suar sangue aqui. E ele fez aquela oração por mim e por você, nesse limite aí: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Como a gente vai exercer a nossa obediência nesse limite extremo? Se em algum momento da sua vida você precisar de uma orientação, de um discípulo, de um irmão, de um pastor, se em algum momento da sua vida, na sua relação com sua esposa, esse é o limite. Rapaz, eu tenho que... É desse jeito mesmo. Do mesmo jeito que Cristo deu a vida pela igreja, os maridos devem dar a vida pela sua esposa. Ao descumprir essa relação, esse princípio, esse propósito, você não está desobedecendo a sua esposa, você está desobedecendo ao próprio Jesus, que colocou isso como fundamento. Meu limite é a morte, meu limite é a dor, meu limite é suar sangue, chorar sangue, na hora de obedecer, na hora de cumprir o propósito. Qualquer coisa longe disso, qualquer coisa 2 segundos, 3 milímetros distante dessa linha, é desobediência, é desobedecer ao próprio Jesus, que colocou isso como meta, como forma de viver, como meio de se expressar, principalmente a imagem do Pai na terra. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês, eu vou ler o trecho e a gente vai meditar um pouquinho, que a obediência, ela não, como eu falei no início, ela não está só na dimensão da racionalidade, nunca foi racional. A obediência não está só na dimensão de uma virtude, não é, pessoal. Muitas vezes o discípulo interpreta que a obediência é algo, não, é uma virtude, está além disso. A obediência é fundamento. Você corta aquele fio que nos liga a Deus. Cortar a obediência, desobedecer, você destrói a relação, você se afasta da relação, e isso você precisa manter em mente. Pedir para vocês lerem aí a parte que está marcada. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? 1 Samuel 15:22, a palavra de Deus nos ensina que a base é a obediência. Por mais sacrifício que você faça, por mais entrega que você faça, se isso não estiver dentro de um propósito da obediência, o Senhor não vai se agradar disso. Eu coloquei como algo positivo a obediência, porque muitas vezes a gente acha assim: eu vou abrir mão da minha vontade, então é algo negativo. Não, eu vou... Não, é o meu afastamento. Não, pessoal. É positivo porque você está deixando de fazer a sua vontade e você está fazendo a vontade de Deus. Por isso, a obediência, ela é positiva.
vai além da racionalidade, vai além de uma virtude. Ela é base da sua fé. Eu coloquei como teologal porque representa a sua fé. Você que vive como discípulo, você que se diz seguidor de Jesus e vive entendendo que a obediência está na linha da racionalidade, está na linha de uma simples virtude. Muitas frases a gente ouve assim: vou fazer por obediência. Não é não. Você está distante da obediência que revela Jesus. Fazer por obediência é fazer no Espírito. Enquanto estiver na dimensão da racionalidade, você está longe dessa obediência do Getsêmani que Jesus nos apresentou. É isso que ele deixa bem claro nessa passagem, e Samuel reforça isso. Eu vou ler a parte não marcada, vocês leem a parte marcada. Isso mostra bem, através da carta aos Hebreus, como Cristo representa essa dimensão da obediência toda vez que a gente estiver vivendo esse momento aí de dificuldade, de conflito, em que a gente é chamado para obedecer ou fugir da obediência. Vamos lá. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado. Não te agradaste. Então eu disse: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou: assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aquilo que Adão fez, aquilo que a lei fez, Jesus vem cumprir de livre e espontânea vontade, para cumprir a vontade do Pai. Ao vivermos e cumprirmos o nosso propósito de discípulo, casamento, governantes, política, trabalho, a gente precisa deixar claro isso, evidente como expressão da nossa fé, como quem a gente diz ser, que isso é fruto, resultado da nossa fé, principalmente do Espírito Santo que habita em nós. Aquela história de que a fé, ela tem aquela dimensão histórica, aquela dimensão de conceito, de virtude, está longe de ser a obediência do discípulo. A obediência do discípulo é nessa dimensão. Livre vontade de fazer a vontade de Deus. Dos aspectos das nossas provas foi um desses momentos que Abraão viveu lá ao levar Isaac ao sacrifício. E muitas vezes o que Deus quer contigo, comigo, é provar a sua fé. Às vezes a gente vai estar nesse momento da nossa história, na nossa caminhada, em que a nossa fé precisa ser provada, do mesmo jeito que aconteceu com Abraão. E aí está expresso em Gênesis 22:18, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. O alcance da nossa obediência vai além do que os olhos veem. A obediência de Abraão alcançou você hoje, alcançou a mim. Um ato de obediência, ele ultrapassa a dimensão do espaço e do tempo e chega no dia de hoje, para que a gente possa viver a presença de Jesus no nosso dia a dia, como discípulo, nosso trabalho, nosso casamento, a nossa família, todos os lugares. E a nossa motivação suprema é essa, na obediência à imagem e semelhança a Deus. Por ser um pilar, por estar na nossa intimidade, na nossa mais profunda intimidade com Deus, a obediência, ela nos aproxima, ela revela a Deus. Está na imagem porque garante a nossa existência. Eu sou um discípulo obediente, você é um discípulo obediente. As pessoas veem na sua existência, no seu agir, na sua prática diária, nos seus momentos de família, nos seus momentos de adoração, nos seus momentos de comunhão na terça-feira, lá no trabalho. A sua obediência, ela revela
uma imagem de Jesus Cristo naquele lugar. Isso é imagem. Só que mais ainda, ela lhe coloca na dimensão de viver a natureza de Cristo. A presença do Espírito Santo, viver a obediência, ela te coloca na natureza do próprio Deus. Ser obediente no Espírito Santo, longe da racionalidade, longe da decisão. A obediência, ela te coloca na mais profunda intimidade com o próprio Espírito Santo. Na obediência, à imagem e semelhança a Deus. Eu trouxe aqui vocês lembram dessa história aí? Que está lá no Êxodo, é uma história marcante para a gente e que caracteriza muito a nossa vida de discípulo, a nossa caminhada. Essa foi uma das grandes histórias marcantes e eu coloquei aí uma questão para a gente meditar um pouco, que é: qual o oposto da obediência? Eu botei aí o povo de Israel para a gente meditar um pouquinho. Será que o oposto da obediência é a desobediência? Será que o oposto da obediência é a oposição? É a resistência? Eu coloquei aí o povo de Israel como o oposto da obediência e está traduzido na história do Êxodo, e eu coloquei alguns trechos para a gente meditar um pouquinho. Eu botei até esse espaço aí, que foi o percurso que o povo de Israel realizou ao sair lá do Egito, da escravidão do Egito, ser liberto lá por Moisés e atravessar toda a península do Sinai e chegar a Canaã. Tem uma história aí que a gente conhece bem, e eu vou ilustrar isso como o exemplo do que é ser desobediente num propósito de Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a luzinha, que eu vou precisar mostrar a vocês aqui onde a gente está, que a gente vai fazer esse percurso. É aqui em cima, meninos? Bom, dá para vocês ver esse mapa aí, né? Pronto. Eu vou mostrando aqui a vocês. Vocês lembram dessa história, então vai ser fácil. Não preciso mostrar aqui o percurso que a gente vai fazer aí. Essa história a gente conhece bem. Essa história é marcada na nossa vida porque todo ano a gente faz esse percurso aí lá na nossa leitura bíblica. É isso ou não? É isso. Todo ano lá a gente faz esse trecho aí, essa trajetória lá. A gente vem em Gênesis, e quando chega nesse trecho aí, marca muito a nossa vida. O povo de Israel, ele estava ali naquela região ali de Gozém, bem lá em cima ali, lá no ápice do mapa. Ô, meninos, obrigado aí. Lá em cima, mostra ali A gente está ali em cima. O povo de Israel estava preso ali, escravizado pelo faraó, preso. Aparece um líder, Moisés. Moisés vem e vai fazendo aquele percurso ali do iníciozinho, aquele trechozinho ali vermelho. Moisés vem, vai descendo ali, pá, chega na beira do Mar Vermelho. O povo está ali, olha para trás, soldado do faraó: vamos levar esses escravos que saíram aqui do Egito, vamos pegar de volta todo mundo. O povo está ali agoniado, recebendo a instrução de Moisés, Moisés passando para eles a vontade de Deus. O povo ali de frente: maravilha aí, sobe mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí, a gente está aí, na boca do Mar Vermelho aí, bem na praia. O povo olha para trás ali, só vê soldado do faraó, tem uma nuvem aí que está atrapalhando, os soldados veem ali o movimento, vocês lembram disso lá de Êxodo? E aí o mar adiante. Eles vivem o grande momento da vida deles, o grande milagre do Antigo Testamento. O Mar Vermelho se abre, aquele povo atravessa o Mar Vermelho a pés secos, né? Assim que conta a palavra de Deus. Então atravessa ali o Mar Vermelho. O grande milagre no Antigo Testamento é esse aí. É tão importante que Deus fala assim para aquele povo: o tempo de vocês começa agora. Primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano é agora. O calendário deles
É a partir daí. O calendário do povo hebreu começa nessa data. De tão importante que foi esse momento para a vida deles. Livres da escravidão, livres da crueldade da escravidão, eles vão atravessar o Mar Vermelho. Aí eles vão dizer assim, com medo, fala assim: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha o que é que o povo começa a dizer. A cafungação, a resmungação, a murmuração, a reclamação começa em Êxodo 14. Logo a seguir a gente vem descendo ali, a gente vai para aquela, desce um pouquinho, Mara. Lembra da história de Mara? As águas amargas. O povo começa a cafungar, começa a resmungar, começa a murmurar, reclamar. Não, essa água é amarga. Moisés vai lá, taca um arbusto na água, água doce. Beleza, está lá. O povo desce mais um pouquinho aí, meninos. Entre Elim e o Monte Sinai, desce mais um pouquinho aí. Bem no meio. Para aí. Esse é o lugar. Eles estão ali em Sim, numa região chamada Sim. Vocês lembram disso? O povo com fome. Rapaz, estamos com fome. O que é que eles dizem? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. O povo começa a cafungar, resmungar, murmurar e reclamar no deserto. Quando um escravo vai comer panela de carne, pessoal? O povo no deserto começa a criar algo na cabeça deles para justificar aquele momento. Não é que é mentira, não. Na sua vida de discípulo, em algum momento da sua história, se você murmurou, reclamou, você criou uma imagem do seu passado que não existia, só para poder fundamentar a sua reclamação e a sua murmuração. Quem já fez isso? E aí a gente desce mais um pouquinho. Aí, paramos aí. Chegamos a Monte Sinai. Eu vou pular ali, Massá e Meribá, e vamos chegar ao Monte Sinai. Nessa hora, Moisés está lá, conversando com Deus, demora um pouquinho. O que é que o povo fala? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Ao ver que Moisés demorava de descer no monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. O povo começa a buscar um outro Deus. Eu quero um outro Deus. Eu quero o Deus do sucesso, o Deus do trabalho, o Deus da luxúria, qualquer coisa que me tire desse deserto que eu estou agora. Quem já viveu isso? Em algum momento, o povo de Deus viveu isso. O povo de Israel viveu isso. Reclamou, murmurou. Eu botei essa imagem aí, que foi a imagem que Moisés viu, a terra prometida, o Monte Nebo aí, é um dos ângulos que ele viu. E por último, no meio da murmuração, da reclamação, ainda tem o desplante de dizer assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eles estão na região ali de... Deixa eu voltar aqui Eles estão chegando ali na terra prometida, e aquele episódio com Josué e Calebe, em que eles estão lá, manda os espias voltam com um diagnóstico da região: olha, o negócio lá está difícil. Josué e Calebe diz: rapaz, a gente vai entrar. Um diagnóstico, um relatório de servidão, de incredulidade, e o povo diz isso aí: rapaz, era melhor que a gente morresse. Quem já se vitimizou na caminhada em direção? Qual o oposto da obediência a Deus? Murmuração, reclamação. E o que é que acontece? Aquele povo viveu 40 anos preso
no deserto, morreu no deserto. 2 homens confiaram, foram obedientes, experimentaram viver a promessa de Deus. A obediência de Josué e Caleb fez com que eles adentrassem a terra prometida, e a geração seguinte foi quem conseguiu entrar. Quem reclamou, quem murmurou, ficou os 40 anos no deserto. E Deus fala assim: ouça, meu povo, as minhas advertências, se ao menos você me escutasse, ó Israel. O salmista, no Salmo 81, fala para a gente: vocês não me ouviram, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis me obedecer. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. O povo murmurou e reclamou, e Deus respondeu à desobediência da reclamação e da murmuração. Quem tem a resposta para isso, amados? Só existe uma forma, um jeito de viver na nossa relação com Deus a partir da obediência. Essa obediência não está na dimensão do tempo, não está na dimensão da razão. Ela exercita, ela mostra, ela revela a sua fé, a sua relação com Jesus. O que é que nos impede de viver a plenitude da nossa relação com Deus? O que nos impede de viver a terra prometida? A reclamação, a murmuração. Muita gente, muito discípulo está preso no deserto porque vive reclamando, murmurando, sem ouvir a voz de Deus, sem obedecer à vontade de Deus, abrindo mão das suas interpretações, das suas filosofias, dos seus achismos. Só existe um jeito, o modelo é esse aí. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O discípulo precisa cumprir aquilo que Jesus nos revelou, viver a vontade de Deus, cumprir a vontade do Pai, abrir mão da sua própria vontade, da sua própria interpretação. Da próxima vez que você estiver diante desse momento na sua vida, um aconselhamento pastoral, sua relação com seu líder, sua relação com sua esposa, abra mão da sua vontade, do seu pensamento, da sua vitimização de deserto, de achar que você lá atrás comeu carne, sentou ao redor de uma panela de carne. Mentira. O povo ficou preso no deserto durante muito tempo. Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai fazer essa oração para agradecer a presença do Espírito em nós, que nos dá a direção de uma vida em obediência, para cumprir um propósito na nossa relação com os governantes, para cumprir um propósito na nossa relação com a nossa esposa, com o seu cônjuge aí no casamento, para cumprir um propósito na sua relação com Deus. Ao obedecer o propósito de Deus na sua vida de casamento, na sua vida de pai, de mãe, no seu trabalho com o seu chefe, você vai estar experimentando a vida no Espírito Santo. Quem garante isso para você? O próprio Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Está aí em você, está aqui em mim. E precisamos viver a obediência no Espírito. Não aquela obediência de, vou fazer por obediência. Não. Eu obedeço porque eu faço a vontade do Pai. Eu obedeço porque eu sigo a Jesus Cristo. Isso tem que revelar o seu ser. Não está na dimensão da razão. Pedir para você fechar seus olhos. Vamos fazer essa oração que a partir de hoje, diante de qualquer circunstância da nossa vida, não vamos mais murmurar, reclamar, seja em qualquer circunstância. Hoje é para a gente assumir, obedecer na dimensão do Espírito Santo que habita em você. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela nossa história de relação contigo, Senhor. Obrigado pela nossa vida de discípulo. Obrigado pelo nosso encontro diário no momento de devocional. Obrigado pelo nosso encontro nas celebrações aos domingos.
Obrigado por te encontrar no meu casamento com a minha esposa, com o meu esposo. Obrigado por te encontrar na minha relação de família, com os filhos, com o meu filho. Obrigado por te encontrar na relação, no meu ambiente de trabalho, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe. A partir de hoje, a minha missão de obediência, ela será cumprida em toda a dimensão, da forma que o Senhor nos ensinou, da forma que o Senhor viveu, e garantido pela presença do Espírito Santo que habita em mim e em você. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo vive em mim e eu posso obedecer na dimensão do Espírito. Eu posso voltar ao princípio, na Tua presença, quando o Senhor definiu quem eu era, quando o Senhor definiu o meu ser, e a partir do momento que eu decidi seguir a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. A partir de hoje nós consagramos o nosso casamento, mais uma vez, 24 horas por dia, à obediência a Deus, a submissão da esposa, a submissão da esposa, o dar a vida do marido pela esposa, representa nada mais, nada menos que uma obediência a Ti, ó Pai, para cumprir um propósito. A minha relação com o meu chefe de perseguição será para revelar a Tua glória, revelar a Tua presença. Não haverá mais obediência por insatisfação, obediência na dimensão da racionalidade. A obediência será na dimensão do Espírito Santo para revelar a presença de Cristo. Na minha relação com o meu pastor, na minha relação com o meu líder, será também na dimensão do Espírito. Os aconselhamentos, as orientações, as direções que eu venho a receber na minha vida, no momento de comunhão com o irmão, no momento de comunhão com o meu líder, no momento de comunhão com o meu pastor, aquilo que eu receber ali será uma resposta de Deus para a minha vida. E em obediência à presença do Espírito Santo, eu seguirei em Tua direção para Te revelar naquela relação, Senhor. Na minha relação com os meus filhos também será feita dessa mesma forma. A minha missão de pai ao disciplinar meu filho, a minha missão de pai, de mãe, ao levar os meus filhos para o reino de Deus, será também para cumprir um propósito. Não será mais na dimensão da racionalidade, da psicologia, da ciência. O que farei sempre será por obediência a Ti. Quando precisar disciplinar meu filho, quando precisar dar uma orientação ao meu filho, quando precisar estudar com ele, brincar, me divertir, todos os momentos de família serão para obedecer aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, sempre na dimensão do Espírito. Não mais farei na dimensão da carne, na dimensão da racionalidade, da razão. Estarei pronto para não murmurar, estarei pronto para não reclamar de todas as circunstâncias que o Senhor me colocar, na certeza que o pão, o maná virá. Então eu não preciso mais trabalhar para receber, eu tenho garantido para mim a provisão, Senhor. Eu não preciso mais desesperar, me vitimizar, eu não preciso mais murmurar pela Tua demora em se mostrar, quando de fato a Tua presença ela é real e verdadeira em mim, e isso expressa quem eu sou. Consagramos a vida de cada discípulo aqui hoje nesse lugar, para viver em obediência, na obediência do Espírito Santo que habita em cada um aqui. Consagramos a partir de hoje a vida de cada discípulo, em nome de Jesus. Amém.